Gênesis capítulo 35, versículo 1 a 15, diz assim: Eis que Deus falou a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão Esaú. Jacó ordenou à sua família e a todos que estavam com ele: Lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vocês. Purificai-vos e mudai vossas roupas. Partamos e subamos até Betel, a casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me ouviu quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que fiz. Então o povo entregou a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros que possuíam e os amuletos que usavam nas orelhas como brincos. E Jacó os enterrou ao pé do grande carvalho sagrado que fica perto de Siquém. Eles levantaram acampamento e, enquanto partiam, Deus fez-se abater sobre os moradores de todas as cidades vizinhas um medo terrível. Por isso, eles não se atreveram a perseguir Jacó e sua caravana. Assim, Jacó e todos que com ele estavam chegaram a Luz, cidade que também ficou conhecida pelo nome de Betel e que se situa na terra de Canaã. Lá, Jacó construiu um altar e colocou o nome no lugar de Betel, o Deus de Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando estava fugindo com medo de seu irmão. Então morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada abaixo de Betel, sob o carvalho sagrado que fica ao sul de Betel, que passou a ser chamado de Alon Bacute, carvalho das lágrimas. Deus apareceu ainda a Jacó quando este regressava de Padã a Arã e o abençoou. Então Deus lhe declarou: Teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó, teu nome doravante será Israel, tanto que é chamado de Israel até hoje. Deus afirmou a Jacó: Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplica-te. Uma nação, uma assembleia de nações nascerá de ti, e reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Eu te dou a terra que dei a Abraão, a Isaque, darei toda esta região a ti e à tua posteridade depois de ti. E quando terminou de profetizar, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Então Jacó escolheu uma pedra e a colocou como coluna no lugar em que Deus falara, e derramou vinho e azeite sobre ela como uma oferta de libação, e passou a chamar de Betel o lugar onde Deus tinha falado com ele. E passou a chamar de Betel o lugar onde ele levantou uma pedra, colocou as suas ofertas. Ele passou a chamar de Betel o lugar onde Deus tinha falado com ele. O que significa um altar? Temos canções que falam a respeito de que nós vamos construir um altar a Deus. Então, o que significa esse altar que você tem levantado a Deus na sua vida? As suas atitudes, os seus pensamentos, os seus sentimentos são as pedras que são colocadas como um altar ao Senhor, porque é na tua vida que as ofertas são colocadas diante de Deus. Primeiro, altar é um lugar de santidade. Nós não estamos falando que as pessoas são santas e não pecam. Ontem nós conversávamos, todos nós somos pecadores. Nós somos pecadores iguais às pessoas que estão no mundo, com uma diferença: que nós somos perdoados dos nossos pecados. Quando você olha a pessoa mais corrupta, a pessoa mais promíscua, a pessoa mais infiel a Deus, a única diferença entre eu e eles é que eu tenho Cristo. Os meus pecados foram perdoados. E eles, por não terem Cristo, ainda estão no domínio da escravidão. Não existem pessoas perfeitas. A diferença é que quando nós fazemos coisas erradas, nos arrependemos e Jesus nos perdoa. A diferença é que nós não perseveramos no nosso erro.
Nós não continuamos na nossa vida errada, nós mudamos o rumo. O Espírito Santo habita dentro de mim e me diz, você está errado. Então, na realidade, altar é o marco de um caminho de santidade. Um caminho onde eu sou aperfeiçoado, onde eu sou separado para viver com exclusividade para Ele, para viver com intimidade com Ele. Então, estar na igreja é maravilhoso, eu tenho que estar, a Bíblia manda a gente congregar. Quem não congrega é desobediente, porque a palavra diz, não deixe de congregar. Porque aqui nós nos fortalecemos, aqui podemos juntar a nossa adoração, aqui podemos ouvir a palavra de Deus, podemos estudar juntos, podemos ter comunhão, e é preciosa a nossa comunhão. Deus faz suas bênçãos serem derramadas quando os filhos estão reunidos. Mas é no dia a dia que eu levanto o meu altar de santidade ao Senhor. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E eu gosto dessa última frase desse versículo, e retirar de nós toda injustiça. Então significa que nós somos santificados no Senhor, porque confessamos os nossos pecados. Segundo, um altar é um lugar de sacrifício. Ninguém faz um altar e não tenha sacrifício. Em todos os altares teve uma oferta. Quando Jacó fez esse altar, ele derramou vinho e azeite. Em todas as partes que nós vemos pessoas levantando altares, tem um sacrifício a ser realizado. Quando nós dizemos que nos nossos dias, hoje, Jesus Cristo, no nosso coração, quer fazer do nosso coração um altar, na nossa vida terá sacrifício. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam, veja, não é oferecer sacrifício vivo, que se ofereçam em sacrifício vivo. Não é o sacrifício para ter o perdão dos pecados, não é o sacrifício para ser liberto, que isso Jesus já fez. Mas no nosso dia a dia, eu tenho que ser transformado, e Paulo diz, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional de vocês. Na realidade, nós precisamos ter cultos racionais. As nossas emoções têm que existir. Quando nós falamos de Cristo, os nossos olhos têm que encher de lágrima. Quanto tempo você não derrama lágrimas diante do Senhor? Não é lágrima de desespero, não. Que tem a lágrima de desespero, a angústia é tanta dor que nós choramos. Mas a lágrima da presença de Deus. A lágrima da alegria de Deus, de estar com Deus. A lágrima que vem, os olhos lacrimejam, por saber que você está junto de Deus. Tem que ter emoção, porque nós somos feitos de emoção. Mas veja, o culto é racional. Eu tenho que cultuar a Deus também com a minha mente, com o meu entendimento. Fala que o meu louvor tem que ter a minha alma e tem que ter o meu entendimento também. Nós não louvamos o que não sabemos, louvamos o que sabemos. As pessoas adoravam o Deus que não conheciam. Você adora um Deus que você conhece. Sabe por que pessoas não adoram a Deus? Porque não conhecem Deus. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, você vai descobrir mais palavras de elogios a Deus. Você vai começar a descobrir quem Ele é. E você vai começar a fluir em louvor ao Senhor. Por que às vezes as pessoas estão com as emoções abaladas? É um problema na mente.
Não estou dizendo que é maluco. Não estou dizendo que está com problema psiquiátrico. Mas é um controle da mente que precisa ser renovado na mente com os princípios e com os propósitos de Deus. Então, transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Altar é um lugar de sacrifício, e não é popular nos dias de hoje falar de sacrifício. Eu e você precisamos estar sendo transformados, então eu tenho que entender que hoje não podemos deixar de falar de sacrifícios, porque o sucesso e a vitória são resultados de sacrifício. Só que as pessoas querem o sucesso, não querem perder nada na vida. Vivemos numa geração imediatista. Parece que as pessoas querem vir à igreja e, ao mesmo tempo que entram aqui, já querem receber o milagre, sair transformada, sair rica, sair tudo próspera e tudo melhor. Onde está o sacrifício? O altar ao Senhor é lugar de sacrifício. Davi chegou e disse, quando ele ia ganhar uma grande área, não quero nada que não me custe nenhum sacrifício. E dizemos que temos um altar a Deus. Jacó teve que colocar a sua oferta de sacrifício. Os ganhadores, os vencedores fazem coisas que às vezes machucam a sua vida para conquistar uma medalha. Eles têm que treinar tempo, consomem seu tempo, deixam os prazeres que amam para conquistar as suas vitórias. Primeiro, altar é um lugar de santidade, mas altar é um lugar de sacrifício. Terceiro, um altar é um lugar de serviço. Lugar de serviço. Sabe por quê? Porque somente podem servir as pessoas que levantaram um altar ao Senhor. Hoje eu passei, na hora de ir embora, estava no sinal ali perto do Campo São Bento, e está tendo lá um festival de comida, de cerveja, de tudo, e eu olhei e tinha duas pessoas, dois homens em pé, de gravata, com microfone aqui, dois seguranças. E eu fiquei imaginando naquela hora, se eu pegar aqueles dois homens e falar assim, olha, você vai ficar aqui na porta da igreja, eles farão serviço, mas nós estamos falando de um serviço agradável a Deus, tem que ter um altar de serviço ao Senhor. Amém? O nosso problema é que queremos servir a Deus, mas não queremos oferecer um altar de serviço. Nós achamos que não precisamos ter um altar de serviço. Você é treinado para servir, você não está aqui hoje na igreja para ser treinado para cantar, para ser um bom crente, você está sendo treinado para servir a sua nação, a sua cidade, a sua igreja, a sua geração, a sua família, ao próximo que vai estar junto de você nos próximos dias. Quando foi a última vez que você fez algo de bom para alguém que nada poderia lhe dar em troca? Servir a Deus, mas servir ao seu próximo. Deus te deu habilidades, use-as, não apenas dentro da igreja, mas para servir as pessoas que estão nas ruas, as pessoas necessitadas, as pessoas que estão carentes, as pessoas que estão famintas de Deus. Não podemos perder oportunidades de falar do reino de Deus. Almoçava com um amigo, ele contava o seu problema, e eu falei assim, é a oportunidade de falar do reino de Deus. Porque eu não posso ser uma pessoa que pregue apenas de um púlpito para uma igreja. Eu tenho que pregar
aonde eu estiver passando. Quando alguém chega no meu consultório e fala alguma coisa, eu tenho que aproveitar a oportunidade. O que Deus me deu, eu tenho que transmitir a pessoas que não me darão nada em troca. Quarto ponto. Um altar é um lugar onde Deus é revelado. Deus se revela onde há um altar para Ele. Quer que Deus se revele à sua vida? Construa um altar. Lemos um texto pela manhã, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei. É o que Jesus diz. O Senhor está querendo construir em sua vida, não visitar você, mas morar, fazer você uma morada, um altar dele. Para quê? Para que ele seja revelado na sua vida. Você não precisa me responder, mas quem é Deus para você? Quando Deus falou a Jacó a respeito do altar, Deus disse quem ele era. Deus fala quem Ele é, Deus fala o que Ele quer, Deus fala os seus propósitos, Deus se abre com aqueles que levantam um altar ao Senhor, ou que são um altar ao Senhor. Porque quando as pessoas entram na igreja e ouvem, Deus é todo-poderoso, Deus é todo-poderoso, sai por aquela porta, Deus é todo-poderoso, quando dá de frente com o capeta, cadê Deus? Esquece que Deus é poderoso. Mas quando na sua vida é Deus quem está falando, você nunca mais se esquecerá que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então, Deus se revela a mim e eu estou te ministrando isso. Mas não pode ser uma palavra do pastor Marcos para a sua vida. É o Espírito Santo que tem que revelar-se a você. Se na sua vida não é um altar ao Senhor, foi a palavra de um pregador, foi um ensinamento que ficou na mente, mas tem que ir para o coração, tem que fazer parte da nossa vida. Saber que Deus é todo-poderoso, veja, acima de todos. Era isso que Deus estava falando para Jacó. Jacó, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Para que você vai temer? Tanto que o texto que nós lemos, veja, se nós formos ver, a família de Jacó gostava de uma trapaça. Porque não, tudo bem, nós vamos ficar aqui com vocês. Amor, você vai casar com Diná. Você, cunhado, vem cá, cunhado. 3 dias depois, vem cá, cunhado. Cortou a cabeça do cunhado. Cortou a cabeça de todo mundo. Cortou a cabeça, estou dizendo, no sentido de matar, né? Que senão você vai procurar na Bíblia onde cortou, não vai achar. Matou todo mundo. Rompeu um trato. Ainda saqueou. O que isso ia fazer com que os ferezeus, heveus, os cananeus, aqueles povos ao redor ficassem irados, e Jacó disse, todos eles vão vir contra nós, vai matar a nossa família, acabar conosco. Deus chega para ele e diz assim, cara, você é complicado, mas eu sou o Todo-Poderoso. Sabe o que Deus diz para mim? Marcos, você é complicado, mas eu sou o Todo-Poderoso. E sabe em quem eu confio? No Deus Todo-Poderoso. Todos estão se levantando contra mim? Não tem problema. Porque quem está em mim é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Quinto ponto. Um altar é um lugar de definições. Um dos nossos problemas é que nós somos, às vezes, pessoas mal definidas. Que se perguntassem, você é cristão? Eu lembro uma vez, eu era jovem, eu tinha uns 17 anos. E eu estava no cursinho.
E uma pessoa chegou para mim, duas pessoas chegaram para mim, você é crente? E 17 anos, eu estava naquela ainda, sabe, quando estava sendo bombardeado por tudo, vivia de manhã, de noite, dentro do cursinho, com gente, com propostas de curso, e que você pode ser isso, você pode ser aquilo. E eu lembro que eu cheguei e disse assim, mais ou menos. Mais ou menos. Tem pessoas que estão na igreja que, se forem colocadas em prova, também dirão mais ou menos. Mas a tristeza veio ao meu coração e disse, não, eu sou mais. Eu tenho que ser cristão verdadeiro. E graças a Deus que o Senhor me retirou deste mundo perdido. O mundo em que eu estaria seguindo seria um mundo de bebidas, de prostituição, de adultério, de tudo que era coisa ruim. Mas o Senhor me libertou. Por isso que eu digo para vocês, se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não seria boa coisa. E não pense que você seria, não. Nós fomos resgatados da perdição do pecado. E eu louvo a Deus por ter encontrado Cristo no meu coração, por não ter dado tempo ao diabo de fazer desgraça na minha vida. O problema é que muitas pessoas dão tempo do diabo fazer as desgraças. Local de definição, quem você é diante de Cristo? Você é verdadeiro diante de Cristo? Será Israel e não Jacó. Deus disse para ele, porque Jacó era o trapaceiro, Israel é a nação de Deus. Deus disse para ele, eu tenho que mudar a sua situação. Nós vamos ter que ter um ponto aqui, esse altar é o ponto da definição. Todo mundo te chama de trapaceiro, mas eu te vejo como príncipe da sua família, não faltarão reis. O que o mundo diz tem que parar. Nós temos que definir quem somos diante de Deus. Deus diz o que nós somos. Efésios 2,18, que lemos quinta-feira. Somos a criação de Deus. Deus diz quem somos. Sabe quem você é? Você é a criação de Deus. O cara lá que está hoje enchendo a cara, que está se prostituindo, que está vivendo na perdição, também é criação de Deus. Só que nós somos criação de Deus realizada em Jesus Cristo, porque em Cristo nós somos recriados à imagem e semelhança de Deus. Então hoje nós sabemos quem somos e o que nós temos que fazer aqui na terra. O propósito, fazer as boas obras do Senhor. No meu altar, cada dia, eu defino que sou de Jesus Cristo. Às vezes a pessoa diz, acordou, diga, bom dia, Espírito Santo. O Espírito Santo fica em casa e a pessoa vai sozinha para o trabalho. A gente tem que acordar e dizer, Senhor, ajuda-me a te pertencer nesse dia. Ajuda-me porque eu vou passar por provas, mas eu sou teu, eu serei o que tu disseste que eu sou, eu vivo para ti. E se entregar mais a Cristo. Porque tem gente que quer mais de Cristo, mas não se entrega mais a Cristo. Sexto, estamos chegando ao final, mas eu não vou te dizer quantos são. Um altar abrirá o seu destino. Oh, que coisa boa, hein? O altar é um lugar que abre o seu destino. Deus não estava se detendo nos fatos que aconteceram na vida de Jacó. Uma vez eu disse aqui na igreja, Deus não está preocupado com os pecados que você cometeu. Deus está preocupado com a vida que você vai viver. Deus está preocupado que você viva os propósitos de Deus
na face da terra. Que você desfrute, experimente, comprove a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus não se deteve. Deus não chegou e disse: você enganou seu irmão, você fez isso, você fez aquilo, sua família enganou-se quem, sua família aquilo. Deus não chega para mim e diz assim: Marcos, senta aqui que eu vou fazer aqui a sua listinha de defeitos. Deus diz assim: olha só, o que fica para trás, fica para trás. Vamos a partir de hoje, Marcos, eu quero que você seja assim. Isso é para você. Porque quando nós confessamos, os pecados são perdoados. E o Senhor Jesus Cristo não age como o diabo que fica te lembrando, quando você é lembrado dos seus pecados e te derrota. Veja, eu lembrei de uma coisa de 1975, para a glória de Deus, não foi para a minha destruição. Mas tem pessoas que lembram, e naquele dia, 75 de noite, eu falei isso, eu estou perdido, não sou nada, não sou ninguém. Deus disse assim: cara, isso aí já ficou para trás. Isso aí já foi consertado, isso aí eu já levei na cruz do Calvário. Agora, o mais importante é que todos os dias, depois de 17, 35 anos, 45 anos quase, depois desses 45 anos, você viva cada vez mais intensamente a minha vida. É isso que eu estou preocupado com você, que você não desista no meio do caminho. Deus não estava preocupado com o que Jacó tinha feito, com o que sua família tinha feito. Mas Deus estava feliz porque sabia que dentro de Jacó tinha uma grande nação. E Deus não iria abrir mão disto. Jacó tinha que reconhecer os seus erros, Jacó tinha que levantar o altar ao Senhor, Jacó tinha que se humilhar diante do Senhor, Jacó tinha que se oferecer sacrifícios ao Senhor, se santificar diante do Senhor. Mas Deus jamais abriria mão do projeto que ele tinha na vida de Jacó. Ele abençoou Abraão, ele abençoou Isaac, e agora ia acabar em Jacó. Ele disse: de jeito nenhum, os projetos de Deus para a minha geração não vão acabar em mim, ao contrário, em mim eles continuarão, na minha esposa continuará, nos meus filhos continuarão, nos nossos netos continuarão, nas nossas famílias continuarão os propósitos de Deus, porque é o destino que Deus colocou para a nossa vida. Altar é o lugar que abre o seu destino. Deus disse: você fará uma grande nação. Maria estava grávida de Jesus. Aí veja, altar é lugar de adoração, de sacrifício, de serviço. Maria estava grávida de Jesus. Porque Deus achou graça em Maria. Maria era uma mulher especial porque Deus achou graça nela. Porque ela foi um altar a Deus de sacrifício, foi envergonhada, foi humilhada. Você acha que quando Maria chegou com José e disse: eu estou grávida do Espírito Santo, olharam para José e falaram assim: você é Espírito Santo? Não seria a pergunta que nós íamos fazer? Ou dizer assim: José, abra o olho, meu filho, porque tem um tal de Espírito Santo aí que chegou na sua frente. Se chegasse nos dias de hoje: eu estou grávida do Espírito Santo, a gente vai falar assim: olha só, conta outra história. A sua família acreditou, as pessoas ao seu redor acreditou, mas você acha que as pessoas acreditaram? Até hoje tem gente que não acredita. Tem teólogos que gastaram a sua vida dentro de seminários de teologia e hoje vivem para provar que Maria não tem nada de virgindade. Mas Maria, veja, ali em Maria estava abrindo um destino da minha salvação, da sua salvação. Significa que nas lutas pelo seu destino, você terá que deixar de ser uma experiência e ser uma realidade. Deixe de ser experiência nas mãos do Senhor. Maria foi a realidade na mão de Deus.
Sabe o que é a experiência na mão do Senhor? É Deus querer fazer alguma coisa na vida de alguém e esse alguém retroceder, negar. Então foi uma experiência que Deus fez e que a pessoa negou o poder de Deus. Quantas pessoas estão fazendo isso? Maria não foi uma experiência, Maria foi uma realidade. Sétimo e último. Um altar libera as suas heranças. O texto que nós lemos, naquele momento, Deus estava se revelando, Deus estava mostrando, Deus estava santificando, Deus estava consumindo os sacrifícios que estavam sendo oferecidos, e Deus estava confirmando a herança que estava sendo dada a Jacó. E disse: lhe darei o que prometi a seu pai Abraão, sua bênção é de geração em geração. Sabia que muitas das bênçãos que nós desfrutamos hoje são frutos da geração passada nossa? Assim como muitos problemas são frutos da geração anterior. Eu lembro quando meu avô João, os meus avós dos meus pais, eles morreram no ano que eu nasci. Minha avó morreu, eu tinha 11 anos, e meu avô também morreu, eu tinha 11 anos, porque a vovó morreu, 6 meses depois, vovô morreu. Eu era apaixonado pela minha avó. Eu tenho a imagem dos dois, sabe, fotografada na vida, porque foram exemplos para mim. Minha avó ficava na banca de literatura da igreja, ela morreu com 51 anos. Ela trabalhava na igreja, fazia visitas, aprendia acordeon, aprendia violino, estudava inglês, naquela época. Servia na igreja. Meu avô era pastor e eu ia com ele na congregação que ele dirigia na Vila Ipiranga, que não tinha nada, ali era um campo de futebol imenso, e domingos à tarde eu ia com ele. Chegava lá, tinha 6 pessoas, 5 pessoas, e eu não aprendi, porque ele mandava eu recolher as ofertas. E lá ia eu com meu avô, levando a pastinha dele, subindo a Vila Ipiranga, ele pregava e saía. Veja, minha mãe é uma mulher de Deus. Hoje, eu desfruto de heranças das minhas gerações passadas. Amém? Eu falo para os nossos filhos: desfrutem da herança dos seus avós, tanto paternos quanto maternos. Desfrutem das heranças. Não foram perfeitos, mas deixaram marcas. Timóteo tinha os ensinamentos da sua avó. E eu me lembro de muitas coisas e eu não quero chorar. Um herdeiro não produz a sua fortuna. Um herdeiro herda a fortuna. Não é isso? Imagina chegar lá em casa hoje, bate alguém na porta e diz assim: aqui que é a casa do senhor Marcos Souza Paiva. Digo: olha só, eu trouxe aqui uma herança de um tio seu, que tem 10.000 cabeças de gado. Deve ser parente do Lula. Mas não tem problema, nunca pergunte de onde vem. Então a gente chega e recebe uma herança. Herança você recebe e desenvolve. Você não fez a sua herança. Você vai desenvolver a sua herança. Jesus já nos deu como herança a vida. E o que nós vamos fazer hoje? Gerenciar esta vida, viver esta vida. Então, eu preciso reconhecer que esse altar que o Senhor me revela está dizendo: você é herdeiro de Deus. Amém? Diga para quem está ao seu lado: você é herdeiro de Deus. Então eu coloquei 7 coisas, que poderia botar mais sobre um altar, e eu queria concluir com você.
Não importa onde você esteja, não importa o que você está sendo, você ressurgirá graças a este altar, a este lugar secreto, graças ao seu coração que esvaziou das coisas do mundo e começa a ser cheio das coisas de Deus. Porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no nosso coração, na nossa vida. Como? Como, pastor, que isso pode acontecer? Como que vai ressurgir? Como que eu vou ressurgir como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como uma pessoa abençoada de Deus, como uma pessoa santificada, como uma pessoa que entende o que é sacrifício, como uma pessoa que vive a seriedade do Evangelho, comprometido com Deus e desfrutando desta herança de Deus? Nós vimos que em Gênesis 34 Diná foi violentada, e que naquele momento em que eles mataram, se você esqueceu tudo, não esqueça disso. Naquele momento que eles mataram os filhos de Siquém, os homens de Siquém, eles levaram as suas joias, levaram os seus ouros, levaram as suas riquezas, levaram as suas riquezas. Jamais eu e você seremos homens de Deus se guardarmos as riquezas deste mundo para a nossa vida. Você entendeu? Vamos ver o que a Bíblia diz. Toda mensagem tem início, meio e fim, e esse para mim é o clímax da mensagem. Todo mundo vai embora. E Deus fala: vai a Betel levantar um altar. E Jacó toma uma postura. Jacó ordenou à sua família e todos os que estavam com ele: lancem fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vocês, que vocês estão trazendo. Porque, com certeza, quando eles mataram os homens, tinham lá os amuletos de ouro, os deuses de ouro, os objetos de ouro que eram pagãos. E eles tomaram para si. E Jacó diz: joga fora os deuses estrangeiros que estão no meio de vocês, purificai-vos, mudem as vossas roupas, para que nós subamos a Betel, o lugar de Deus. A gente conclui rápido. Não adianta querer erguer um altar, não adianta querer estar no lugar de Deus, não adianta querer estar no lugar da santidade, do sacrifício, da revelação, da herança, de todas aquelas coisas que nós fizemos, se não lançar fora todas as coisas que não agradam a Deus. Estava muito bom, pastor. Eu ia sair daqui erguendo já um altar ao Senhor. Amém. Então lance fora os deuses, as coisas que o mundo, que você está carregando do mundo. As coisas que você vê, que você fala, que você pensa, que você sente. Existem orações nossas que não resolvem nada, porque as orações estão cheias de coisas deste mundo, de ressentimentos, de pensamentos ruins, de motivações ruins, de ideias ruins, de atitudes ruins. Não adianta querer levantar um altar a Deus sem antes se purificar. Era muito bonito Jacó aí: vamos lá, nossos filhos, vem todo mundo, vamos levantar um altar ao Senhor, e tudo já estava resolvido. Não. Primeiro, joga fora os deuses deste mundo. Joga fora as coisas deste mundo. Coisas que são pecados e coisas que não convêm.
coisas que não convêm também. Purifiquem-se. Purifiquem-se. Mudem as suas roupas, porque até mesmo as suas roupas estavam contaminadas com o sangue daquelas pessoas, com as impurezas daquelas pessoas, com as motivações erradas que eles tinham nos seus corações. Subamos a Betel, a casa de Deus, e lá vou fazer um altar ao Deus que me ouviu. E o versículo 4. Por que há necessidade de obediência e prestação de contas? Então o povo entregou a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros que possuíam e os amuletos que usavam nas orelhas como brincos, e Jacó os enterrou ao pé do grande carvalho sagrado que fica perto de Siquém. Sabe o que Deus está querendo hoje? Que essas coisas sejam lançadas fora e sejam enterradas. Enterrar coisas mundanas da sua vida. Enterrar coisas pessoais da sua vida. Enterrar jeitos, estilos de vida, maneiras de pensar, para que Deus possa se revelar por completo a você. Para que um altar seja agradável a Deus, tem que se lançar fora tudo o que nós trazemos como herança do passado que não pertence a Deus. Ah, mas eu sou assim. Você não é assim. Você tem que ser o que Deus quer que você seja. Meu temperamento é este. Mude seu temperamento. Comigo eu falo na hora. Seja o que Deus quer que você seja. Jogue fora a maldade do seu coração. Jogue fora as coisas que não agradam a Deus, que nós sabemos que não agradam a Deus. Nós somos teimosos. Porque o povo de Israel era teimoso e nós ficamos teimosos também. Jogue fora. Porque Deus deseja me levar e levar você a um lugar melhor. Então deixe os nossos ídolos, deixemos os nossos ídolos, deixemos os nossos ouros, deixemos as nossas pratas, deixemos os nossos amuletos, deixemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Ah, mas eu fui educado assim. Na minha educação tem coisa que eu tenho que jogar fora. Meus pais foram maravilhosos, mas tem coisas que eu tenho que jogar fora. A família de Abraão era maravilhosa e Deus disse para Abraão: sai da tua casa e deixa a tua parentela, para que eu possa fazer tudo. Não era o deixar a família, era o deixa a herança familiar, deixa a educação, deixa os pensamentos, deixa os sentimentos, deixe tudo e deixa eu controlar a sua vida. Amém? Altar exige que você e eu nos separemos, nos entreguemos e nos consagremos e separemos para o Senhor. Venhamos a nos santificar diante do Senhor.